Olá, tudo bom? Teoria da história, o materialismo histórico e a história acadêmica. É interessante que você assista aos outros vídeos da série. História mítica no vídeo 1, História grega no vídeo 2, História teológica vídeo 3, História positivista vídeo 4, História marxista, que é esse daqui que nós vamos abordar agora, e o último vídeo que é História Nova ou Escola dos Análises, que é o vídeo 6. Um abraço, espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos pro vídeo. A implantação do capitalismo e a crítica. É no século XIX que temos a efetivação da sociedade burguesa, com a implantação do capitalismo industrial. Mas o capitalismo ele já começa a ser criticado em meados do século XIX por dois grandes pensadores da época, Karl Marx e Friedrich Engels. Estes dois pensadores vão elaborar uma nova concepção filosófica do mundo, denominada de materialismo dialético. E assim, através do materialismo dialético, eles vão fazer a crítica à sociedade em que vivem, vão apresentar propostas de sua transformação e o seu método aplicado à história será o materialismo histórico. Karl Marx e Friedrich Engels estudaram, sobretudo, o capitalismo, a sociedade burguesa, suas leis de evolução, a transformação dessa realidade, a expansão do capitalismo pelo mundo e estudam também as formas de sociedade que precederam o capitalismo. Ao estudarem, eles vão aplicar o materialismo histórico, que produziu uma mudança definitiva na forma de pensar e de produzir a história. Por que o materialismo histórico foi recusado de início? Porque os fundadores do materialismo histórico estavam ligados a uma tentativa de transformação de forma revolucionária na sociedade capitalista burguesa. Por conta disso, sua influência na produção histórica da segunda metade do século XIX será muito pequena. Da recusa à aceitação. Apesar da recusa inicial por parte dos historiadores em relação ao materialismo histórico, essa vai acabar por influenciar historiadores ocidentais, por conta de ela abordar elementos fundamentais que não eram anteriormente levados em conta durante a produção historiográfica. O que mostra o materialismo histórico? 1. Que os homens, para sobreviver, precisam transformar a natureza e o mundo em que vivem, através do trabalho. E fazem-no não isoladamente, mas em conjunto, agindo em sociedade. Assim, eles estabelecem relações que não dependem diretamente da sua vontade, mas do mundo que precisam transformar e dos meios de produção que vão utilizar para isso. Outra contribuição do materialismo histórico é que, das relações para a produção da riqueza material, surgem todas as outras relações. Todas as outras relações que os homens estabelecem entre si dependem das relações que eles estabelecem para a produção da vida material. E essas relações não se dão sobre uma forma de dependência mecânica, direta e determinante, mas sob forma de um condicionamento. Como se chega ao conhecimento após o materialismo histórico? O ponto de partida para se obter o conhecimento da realidade são as relações que os homens mantêm com a natureza e as relações que os homens mantêm uns com os outros. Não são as ideias que vão transformar o mundo, mas as condições materiais e as relações entre os homens. Como vemos aqui, a dialética hegeliana começa a ser superada pela dialética marxista. A influência do materialismo histórico nos historiadores não marxistas. Essa atenção ao aspecto da produção da vida material, feita pelo materialismo histórico, vai começar a aparecer nos trabalhos históricos de historiadores não marxistas. No início do século XX, há uma reação contra a história positiva que praticamente não explicava nada. E na busca pela explicação, os historiadores vão começar a levar em conta os fenômenos da produção econômica. Para Marx e Engels, o que é um processo dinâmico dialético? Para Marx e Engels, a história é um processo dinâmico dialético, no qual cada realidade social traz dentro de si o princípio de sua própria contradição, o que gera a transformação constante da realidade. A dialética e as contradições da luta de classe. A realidade não é estática, mas dialética, ou seja, está em transformação pelas suas próprias contradições internas. No processo histórico, essas contradições são geradas pela luta entre as diferentes classes sociais. O materialismo de Marx e Engels influenciando na escrita da história.
Ao chamar atenção para a sociedade como um todo, para a sociedade organizada em classe, para o condicionamento dos indivíduos à classe a que pertence, esses autores exercem forte influência nas formas posteriores de se escrever a história. Portanto, não há dúvida de que os grandes legados de Marx e Engels à história são a contribuição para a análise do capitalismo e a introdução de um novo método de análise da realidade, que é o materialismo histórico. O materialismo histórico na historiografia russa, 1924. Os trabalhos marxistas sobre história vão se proliferar na Rússia na segunda década do século XX, com a subida de Stalin ao poder. Eles, porém, são dominados por uma visão dogmática e autoritária, onde as finalidades políticas de implantação de uma sociedade socialista, na visão de Stalin e seu partido, superam a procura cuidadosa por uma explicação da realidade. Os equívocos do dogmatismo. Esse dogmatismo leva a um empobrecimento do pensamento marxista, pois não vê a realidade como dialética. Ele absolutiza o Estado e o poder, simplificando e esquematizando a história. É só a partir de 1956 que o dogmatismo stalinista começa a ser denunciado na União Soviética, que os historiadores marxistas vão em busca de corrigir seus erros. A história vai para as universidades europeias no século XIX. As universidades europeias elas vão surgir no século XII, mas é só no século XIX que o conhecimento histórico passa a ter presença específica em seus currículos universitários. Mas nas universidades vai predominar ainda a visão filosófica liberal e não o materialismo histórico, porque esse estava associado à transformação revolucionária da sociedade capitalista, causava repulsa nos pensadores e nos historiadores da época. Da história liberal à história marxista. Aos poucos, porém, vão aparecendo influência dessa teoria da história. Mas na universidade predomina até o século XX a história positivista, que é uma história escrita sob viés nacional, orientada por uma preocupação essencialmente política, onde o tema política é o assunto principal dessa narrativa histórica. É sobretudo na França que ocorrem as primeiras transformações dessa história. Na década de 1930, os historiadores franceses vão publicar na revista dos Análises de História Econômica e Social, em janeiro de 1929, os primeiros trabalhos marxistas. E esse grupo vai ficar conhecido como Escola Francesa ou Escola dos Análises. E seus iniciadores foram os historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre. E assim surge a história marxista numa luta contra uma história política, narrativa e factual. E a partir de outras ciências do homem, usando seus métodos e suas técnicas, eles vão ser responsáveis por um novo impulso na produção do conhecimento histórico. Embora sem ter uma unidade teórica, ele vai abrir um campo mais amplo de análise, além do limitado positivismo. Agora, em vez de estudos dos fatos históricos singulares, eles vão procurar análises de estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas e outras, visando constatar seu funcionamento e evolução. Aceitam, portanto, a história total e vê os grupos humanos sob todos os aspectos. Além de ser uma história aberta a outras áreas do conhecimento humano, tem uma visão global da economia, da sociologia, da política e de outros setores.